Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo quadro que é o nosso Cria News, que vai acontecer todos os dias às 13 horas, onde eu vou trazer um breve resumo do mercado para você se manter atualizado. Então eu gosto sempre de começar o dia, inclusive eu tenho um grupo no WhatsApp totalmente gratuito, onde eu faço uma análise diária e repasso para todos que ali estão. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desse grupo, caso você queira participar. Então eu gosto sempre de começar analisando a variação diária dos ativos, né? Para a gente ver quais ativos estão performando mais, outros menos, o que está acontecendo no mercado. E aqui a gente consegue perceber que no dia de hoje a gente está tendo uma grande correção. Na verdade, desde sexta-feira, quando saíram os dados econômicos americanos, então quando saíram que mais empregos foram gerados nos Estados Unidos, bem acima da expectativa, isso daí mostrou que a economia americana está bastante resiliente e com isso a expectativa no corte da taxa de juros ficou um pouquinho mais postergado, o mercado ficou um pouquinho mais pessimista. E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o fato que eu quero trazer para vocês aqui mostrando esse gráfico é porque o curto prazo realmente ele é uma loucura. Mas quando a gente tira um pouquinho desse zoom, quer ver? Eu vou tirar essa variação diária e vou colocar a variação anual. A gente consegue perceber que praticamente todos os ativos têm performado e absurdamente bem. Diversos ativos performando aqui mais de 900%. Então tire sempre o zoom, olhem de fora, entenda aquele momento específico que o mercado está passando. Então, as quedas que estamos vivenciando nesses últimos dias têm muito mais correlação com o macro do que com o micro. Inclusive, lá no grupo do WhatsApp, eu falei esses dias que a taxa de juros já está começando a ser cortada em algumas grandes economias, como do Banco Central Europeu, do Banco Central Canadense, mas a maior expectativa, claro, gira em torno do Banco Central Americano. E aqui quando eu trago o Liquidation Rate Map, ele mostra pra gente, ó, que o preço do Bitcoin veio buscando toda essa zona de liquidação. E a gente percebe que tem uma zona muito forte aqui agora, de ordem, nos 72 mil dólares nessa faixa, tá? Se o Bitcoin chegar aqui, ó, ele liquida mais ou menos 500 milhões de dólares. E o preço, né, o ativo, ele tem de buscar essas ordens, essa zona de liquidez. Claro que tudo vai depender muito dessa semana, que a gente tem diversos dados macros para sair, mas no cenário ali de médio prazo, 3 meses, eu estou extremamente otimista. E quando a gente vem aqui para o influxo de Bitcoin por meio desses fundos de investimentos em ativos digitais, a gente vê que a gente teve na semana passada uma das melhores semanas, com mais de 25 mil Bitcoins, mais de 2 bilhões de dólares de influxo por meio dessas grandes empresas, nessas grandes gestoras, grandes fundos de investimentos, mostrando o interesse do institucional. E hoje tivemos uma pequena correção, né? Uma saída, um outflow de 934 bitcoins. O fato interessante aqui é que a BlackRock, a maior gestora do mundo, acabou de se tornar, né, algumas semanas atrás, ultrapassou a Grayscale como a maior gestora de bitcoins do mundo. Agora ela possui mais de 300 mil bitcoins. Para ser mais exato, 305.067 bitcoins sob gestão. E esses fundos aqui acumulados já possuem mais de 5% do total de bitcoins que vão existir, ou seja, dos 21 milhões de bitcoins que vão existir. Então, a demanda por isso daqui está sendo extremamente grande. Em poucos meses de vida, esses caras já possuem 5% de todos os bitcoins que vão existir. Juntado, alinhado isso, a oferta pós-halving, que foi reduzida pela metade, a gente tem sim um grande choque de oferta e demanda que vai, em poucas semanas, refletir no preço de tela do ativo. Fiquem tranquilos. E quando eu falei sobre dado macro, né, a gente ficou muito ligado à expectativa do corte na taxa de juros americana. E com aqueles dados do índice de emprego americano vindo a pouco acima do esperado, a gente teve uma mudança, né? Quando a gente puxa aqui em probabilidades, esse gráfico aqui, para o corte na taxa de juros, isso daqui é a expectativa do investidor. Eles apostam nisso daqui, sobre o corte na taxa de juros americana. Então, hoje, 48,3% estão apostando que a gente vai ter um corte em setembro, tá? Esse número era acima de 55% antes de saírem esses dados na sexta-feira. E ele deu uma pequena reduzida. Mas a gente ainda consegue visualizar que a maioria dos apostadores aqui estão acreditando num possível corte na reunião de setembro, tá bom, pessoal? Então vale muito a pena a gente ficar de olho para saber realmente se a gente vai ter essa injeção de liquidez. O mercado cripto, o mercado de renda variável como um todo, ele só explode após termos essa injeção de capital na economia por meio do corte na taxa de juros dos principais bancos centrais ao redor do mundo. Isso já começou a acontecer. Claro que a expectativa é da maior economia do mundo também fazer o seu corte na taxa de juros. Voltando agora aqui com a parte de airdrops, então a Zircute ontem, né, fez uma postagem aqui, ó,
bilhões devem ser notificados. Então, grande anúncio em breve. Então, a Zircuit é um protocolo que a gente lá na comunidade está farmando o airdrop. Geralmente, quando esses protocolos fazem esse tipo de anúncio, pode ser que seja o airdrop que está próximo a sair. Ou talvez possa ser só essa parceria que eles acabaram de anunciar, né? Estamos entusiasmados em compartilhar isso. Binance Labs investiu na Zircuit. Então ele vai trazendo aqui, ó, ao trazer segurança ao nível de cadeia e interagir projetos com seu principal centro de liquidez, a Zircuit está fornecendo um local seguro, confortável e gratificante para usuários do projeto. Uma rápida recapitulação de Zircuit até agora: 2 anos de desenvolvimento tecnológico central, mais de 6 meses em testnet estável, mais de 3 bilhões de dólares apostado, mais de 1.100 aplicativos build to earn, muitos gastos e diversão para gatos. Então, esses gatos aqui, eu vou mostrar para vocês o site, vocês vão entender o que eu estou falando. Então, à medida que nos aproximamos do lançamento da mainnet da Zircuit em julho, lançaremos nosso programa de mineração de gas. Fique ligado para detalhes interessantes sobre parcerias, migração, cronograma e muito mais. Um brinde à Binance. Então vale a pena ficar de olho aqui, tá, pessoal? Deve estar muito próximo de lançar um token. Eles disseram que vão lançar aqui a mainnet qual mês mesmo? Em julho. Então deve estar muito próximo de vir um token junto à mainnet, tá? Deixa eu só entrar aqui na Zircuit. E aí vocês vão conseguir identificar quando a gente fala de gatos. Olha isso daí. Todo lugar que a gente clica nesse site, pulam gatos aqui. Isso aqui é bizarro. Então aqui vocês podem perceber que todo lugar que você clica, pula gato. Ó, pula gato. Por isso ali a gente estava falando de gatos. Aqui é a minha quantidade de pontos, né? Aqui a gente tem um dashboard, onde a gente consegue visualizar. Isso aqui é o que eu depositei, né? Eu tenho aqui bastante WETH. Bastante para alguns, né? Para outros pode ser pouco. E aqui é a página principal deles, que você pode chegar aqui, por exemplo, clicar em máximo e depositar. Perfeito? É só isso que você precisa fazer. Confirma e assina a transação na sua carteira, tá bom? E agora o que gerou muita polêmica no dia de hoje foi o airdrop da ZK-Sync, tá, pessoal? Então trouxe aqui os critérios para vocês, lembrando que sempre tá tendo uma pitada assim de aleatoriedade, apesar de você fazer todos os critérios, às vezes você pode ser elegível em poucas quantidades ou não elegíveis, e às vezes pessoas que fizeram menos que você acabam ganhando muito mais. Mas não é nossa função se preocupar com isso, nossa função é interagir com os protocolos na expectativa de ganhar o melhor airdrop. Então eles trouxeram aqui, ó, interação com mais de 10 contratos inteligentes, era ó, depositar liquidez nos protocolos de DeFi dentro da ZK-Sync, 5 transações usando Paymesh, então bati muito isso daqui com a comunidade, então trades de 10 ERC20 tokens, então você trocar 10 tokens ERC20, né, dentro do ecossistema de ZK-Sync, isso aqui o Liberta também, a gente bateu bastante na comunidade, você fazer doações no Gitcoin, tá? E transacionar 3 meses diferentes na ZK-Sync mainnet, tá bom? Para começar, todos os endereços já transacionados no ZK-Sync Era, no ZK-Sync Lite, foram verificados em relação aos critérios de elegibilidade que identificam as pessoas que dedicaram tempo explorando cuidadosamente o ZK-Sync. Cada endereço deve ter pelo menos um ponto para ser elegível para o lançamento aéreo, beleza? É que ele traz as alocações, ó. Depois de determinar a elegibilidade de uma carteira, sua alocação foi calculada com base em ativos criptográficos integrados ao ZK-Sync Era, ou seja, ativos que você tinha também dentro da carteira. A fórmula ajustou a alocação de um endereço com base em seus ativos na era ZK-Sync, em carteiras e em DeFi, ou seja, ativos dentro de sua própria wallet ou travados em alguns protocolos de DeFi, juntamente com há quanto tempo esses ativos estavam na rede ZK-Sync. A alocação em escala de valor para cada endereço foi então aumentada por cada ponto adicional ganho. Quanto mais pontos recebidos, maior seria a atribuição final, até um montante máximo de 100 mil ZKs. Então, o montante máximo que uma pessoa poderia ganhar por carteira era de 100 mil tokens ZKs. Etapa 3, multiplicadores. Ele vem trazendo aqui, ó. Cada endereço poderia receber multiplicadores com base na atividade que sinalizasse uma alta probabilidade de comportamento humano ou contribuição para o ZK-Sync. Esses multiplicadores se aplicam à elegibilidade e às alocações do uso de ZK-Sync Era e Lite. Então, fazia parte da cultura florescente do ZK-Sync ao possuir NFT. Então, já era muito claro que possuir o NFT seria um multiplicador. Apoiando o ecossistema ZK-Sync e mantendo tokens ERC20 na carteira nativos. Então, eu mesmo tinha poucos tokens, tá? Eu só tinha, por exemplo, o próprio Ethereum e esse tokenzinho aqui que está aqui até agora, o ZWIF, tá? Um meme que eu comprei lá. Apoiando o ecossistema, já foi, né? Experimentando a abstração de contas nativa da ZK-Sync Era, usando carteiras de contratos inteligentes. Isso aqui eu não fiz. Receber e manter
lançamentos aéreos anteriores de outra comunidade Ethereum. Então, se você recebeu algum airdrop e você segurou ele na carteira, também parece que foi um multiplicador. Transacionando com contratos inteligentes populares da mainnet Ethereum e explorando novos casos de uso de débitos. Ou seja, utilizando também a rede principal da Ethereum. Aí ele trouxe aqui que após a etapa 3, cada endereço recebeu uma alocação de tokens. Os endereços que tinham que atender o requisito mínimo, ou seja, somaram todas essas contas, tinha que atingir pelo menos 450 ZKs para ser elegível. Tá? Então, se você atingiu 449, eles não botaram aqui na sua pontuação. Então, 450 ZKs. Tiveram seus tokens reciclados de volta ao pool. Então, quem tinha menos que isso, por exemplo, o cara tinha 449, faltou um para ele ganhar o airdrop. Ele teve os seus tokens colocados novamente naquela piscina de redistribuição. Perfeito? Aqui, ó, endereços com mais de 100 mil ZKs também aconteceu a mesma coisa. Então, o camarada bateu todos os pré-requisitos, chegou lá no final, ele tinha 120 mil ZKs para receber. Foram tirados 20 mil e colocado no pool novamente. Aí eles falam que tiveram a detecção cuidadosa de Síbio, né? Não ficou muito claro aqui quais foram os critérios para tornar uma pessoa inelegível. Tiveram muitas pessoas que ganharam a alocação máxima, tiveram muitas pessoas também que ficaram inelegíveis. Eu não ganhei nenhum dos dois, nem a alocação máxima, nem fiquei inelegível. Então, o link para conferir é aqui, ó. Basta você colocar a sua carteira. Isso daqui foram os 3 critérios que eu peguei, tá? Peguei um pouco mais de 10 mil tokens, ó, 10.600 tokens. Interagi com mais de 10 contratos. Depositei liquidez em protocolo DeFi. Hold em Liberta Omnibus NFT. Apesar de eu ter falado bastante sobre o Paymaster, utilizado muito, eu não peguei aqui, é o que parece, o critério do Paymaster, tá? Então ele até fala aqui, ó, deixa eu só achar, ó, 5 transações usando o Paymaster. Então ele fala aqui, eu fiz por mais de 30 com certeza, mas não colocaram, beleza? E o snapshot foi tirado no final de março, tá, pessoal? Então até ontem a gente interagindo, mas o snapshot foi tirado no final de março. Talvez se você entrou em airdrop de março para cá, esse foi o motivo de você estar inelegível, tá? Então esse aí foi o nosso Cria News com resumo diário do mercado. Pretendo trazer esse quadro aqui todo dia às 13 horas. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, me deem um feedback. Eu vou deixar o link para verificar a elegibilidade aqui na descrição. Um abraço, fiquem com Deus, não esqueçam de curtir o vídeo, seguir a página e até o próximo Cria News. Um abraço.